dia. A semana mal começou e ela já está terminando. Sexta-feira nós vamos ter um conteúdo novo de ciências. Depois que vocês estudarem tudo, vocês vão se preparar para descansar, tá bom? Então vamos lá. Revisando rapidinho. Micro-organismos, que é o conteúdo que a gente estudou bastante antes de entrarmos de férias, né? Nós começamos a estudar os micro-organismos aqui na escola, tá? Aí vocês fizeram um trabalho para mim excelente, que foram a construção das bactérias ali por meio das massinhas que vocês mesmos construíram, né? Nós vimos que bactérias, vírus, protozoários são micro-organismos e que alguns desses micro-organismos podem nos causar benefícios. Então, os micro-organismos, eles não podem somente trazer malefícios para o nosso organismo, tá? Eles podem trazer também benefícios. A tia Fernanda mostrou para vocês, por meio de um relato, que quando uma bactéria entrou em contato com o corpo dela, por meio de uma comida estragada, ela passou muito mal, teve que ir para o hospital, ficou internada por 2 dias, que foi muito ruim, foram muitas dores. Mas nós vimos também nos textos anteriores que algumas bactérias podem ser benéficas para o nosso corpo, né? Elas podem morar, por exemplo, dentro do nosso organismo e combater algumas coisas que poderiam nos fazer mal. Além disso, o que é que nós podemos falar de benefícios em relação a micro-organismos? Nós podemos entender que por meio de alguns micro-organismos que nós vamos ler aqui agora juntinhos, nós podemos criar vacinas. Nós estamos em casa, tá? Eu estou aqui na escola, você está em casa, nós nunca mais nos encontramos aqui na escola, justamente porque ainda não existe uma vacina para combater o quê? Uma doença chamada Covid, causada por um vírus, né? O coronavírus. Então, o coronavírus causa essa doença, né? O Covid. E aí, por conta disso, que é uma doença que pode até nos levar à morte, nós estamos resguardados. Eu sozinha aqui na sala, quando eu saio pela escola, eu coloco a máscara, passo álcool, não fico muito perto das pessoas. E vocês aí na casa de vocês do mesmo jeito, então nós não podemos estar na escola. O que é que nós estamos esperando para podermos voltar para a escola de fato? A criação de uma vacina. Para que servem as vacinas? Quando nós nascemos, nós tomamos inúmeras vacinas, tá? E essas vacinas vão nos prevenindo de muitas doenças. Por que a mortalidade infantil antigamente, bem antigamente, era alta? Porque não existiam vacinas, alguns tipos de doença chegavam até essas crianças, né? As crianças ficavam doentes e aí poderiam até morrer. Hoje, graças a Deus, a tecnologia, a ciência, as vacinas são criadas dentro de laboratório e as vacinas servem sim para nos imunizar contra muitas doenças. E é justamente essa vacina que está em teste no mundo inteiro para ver se realmente acha uma vacina para nos imunizar contra o Covid, certinho? Então, com o manual na mão, páginas 20 e 21. Lá na página 20 diz o seguinte: a importância dos micro-organismos. Anteriormente, como eu acabei de falar, nós vimos algum tipo de importância desses micro-organismos para a gente. Só que agora nós vamos ver de uma outra forma. Alguns micro-organismos são usados para criar essas vacinas, tá? Produção de remédios e vacinas. Nós vimos também lá atrás que algumas bactérias são de suma importância para a criação de alguns remédios. Agora nós vamos abranger esse conhecimento por meio das vacinas, tá? Aqui diz o seguinte: pai, você falou que os micro-organismos são importantes para os seres humanos. Como assim? É porque, graças aos micro-organismos, temos vacinas
e alimentos. Nós vimos que alguns micro-organismos também nos produzem alimentos, né? A questão do iogurte, do leite, do queijo, né? A gente viu que eles são fundamentais nessa fabricação aí. Mas voltando aqui. Podemos contar com alguns meios artificiais, como as vacinas, para ampliar o sistema de defesa do nosso organismo. O que é o sistema de defesa? Eu estou aqui vacinada, e aí aquela doença X específica para aquela vacina, a doença pode até chegar em mim, mas como eu já estou imunizada, eu não terei o quê? Sintomas, eu não vou ficar doente e não vou ter sintomas, certo? Para ampliar o sistema de defesa do nosso organismo. Elas entram em ação quando as defesas naturais não são suficientes. Por quê? Nós vimos lá atrás que o nosso organismo produz nossa própria defesa, né? Os nossos anticorpos, tá? Vem um vírus que quer nos provocar a gripe, por exemplo. E aí a nossa defesa vai combater essa gripe. Mas quando isso não é suficiente, nós vamos para os meios artificiais, por exemplo, as vacinas, certo? Todas as vacinas são produzidas em laboratórios e são preparadas a partir de micro-organismos. Que micro-organismos que podem ser esses? Vírus e bactérias, certo, quarto ano? Os vírus e as bactérias mortos ou inativos, tá? Uma vez introduzidas no nosso organismo, as vacinas provocam a produção lenta, isso é muito importante, lenta dos nossos anticorpos. Nós temos anticorpos naturais e as vacinas nos fornecem anticorpos artificiais. Em um processo que demora cerca de um mês. Então, eu tomei a vacina. Acharam uma vacina, fabricaram uma vacina contra o Covid. A tia Fernanda tomou. Tomei hoje, amanhã já estou imunizada? Não. Eu preciso de pelo menos 30 dias para essa medicação, porque vacinas são medicações, fazerem efeitos no meu organismo e me tornar imune contra aquela doença específica, tá? As vacinas têm prevenido doenças graves como sarampo, hepatite, rubéola, poliomielite, tuberculose e febre amarela. Todas essas doenças antigamente poderiam acometer algumas crianças, né? Algumas não, muitas crianças, que aí acontecia o quê? Elas poderiam até morrer. Então a taxa de mortalidade infantil antigamente, bem antigamente, antes das vacinas, o que acontece? Ela era alta. Só que hoje não tem mais isso, né? Porque a maioria das mamães são conscientes, quando a criança nasce, são todas as vacinas. Como que eu faço, tia Fernanda, para controlar essas vacinas? Quando vocês nasceram, quando eu nasci, obviamente meu cartão de vacina é diferente dos seus. Mas o que acontece? Quando a gente nasce, nós temos um cartão de vacina ou um caderninho. O Benício, por exemplo, e vocês têm uma cardeneta. Naquela cardeneta tem todas as vacinas que vocês precisam tomar com as respectivas idades. E aí, essa cardeneta vai mostrando para a mãe que ele tem que tomar uma vacina com tantos meses, com tantos anos, e aí ela tem que ir até o posto de saúde para levar as crianças, vocês, para tomar essas vacinas, e assim vocês ficarem imunes, tá? Antigamente, só contar uma historinha rapidinho. A tia Fernanda tem um primo bem mais velho, tá? Ele deve ter uns quase 60 anos, que o pai e a mãe moravam na fazenda e aí ele não tomou a vacina, uma vacina que pode combater a paralisia infantil. O que é a paralisia infantil? Paralisar é parar. Então o corpo parava. Então esse primo da tia Fernanda, ele anda muito mal e com a ajuda de muletas. Por quê? Ele teve paralisia infantil. E por que ele teve paralisia infantil? Porque a mãe dele, o papai, moravam na fazenda, antigamente não era tão fácil esse acesso, e aí ele não tomou essa vacina. Então ele foi acometido pela paralisia infantil, que paralisou muitas partes dos membros inferiores deles, né, que são as pernas, e aí ele anda com muita dificuldade, tá? Mas tem criança que para de andar, que tem que ir para cadeira de roda, né?
Mas isso hoje em dia não é comum. Por quê? Porque as mamães sabem que ao nascer, com tanto tempo de vida, as crianças têm que tomar ali, desde quando nasce, várias vacinas. Depois as vacinas vão ficando mais espaçadas, até completar o quadro. Mas a criança, até certa idade, ela tem que tomar muitas vacinas para ela ser prevenida de várias doenças. Certinho? Aí lá na página 21 está escrito o seguinte: você já tomou alguma vacina? Em caso afirmativa, para a prevenção de qual doença? Se você pegar a sua caderneta lá, ou bater um papo com a mamãe, com o papai, eles vão te falar, principalmente a mamãe, tá? Porque normalmente a mamãe faz esse controle por meio da caderneta, tá? Ou a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, quem tomar conta disso para vocês vão olhar, ou então vocês vão bater um papo. Qual vacina que eu já tomei? Tal. Para que serve essa vacina? Então você vai escrever o nome da vacina e o que ela combate, tá bom? Depois tem assim, ó. Como é feito o controle das vacinas que se devem tomar ou que já foram tomadas? O controle, obviamente, é por meio do cartão de vacinas, né? Então, cada um tem o seu e ele está especificado todas as vacinas, certo? Qual que é a diferença? A criança, quando nasce, ela ganha uma caderneta. Ali tem uma lista de vacinas que a mãe a pessoa que vacina a criança vai colocando a etiqueta da vacina, coloca a data e tudo ali. Agora, quando a gente é adulto, a gente tem um cartão de vacina. Naquele cartão de vacina não tem escrito as vacinas, né? Porque às vezes cada adulto tomou uma vacina, então aí aquele cartão de vacina vai tendo ali todas as vacinas que eu vou tomando, que a pessoa do posto de saúde que me vacinou vai registrar ali, certo, crianças? Então aí vocês escrevam aqui, tá? Aí é muito importante, está escrito no roteiro de vocês. Vocês deverão ler esse texto sobre a vacina contra o HIV, né? O HIV é uma doença que pode levar à morte, tá? O HIV, será que aconteceria, por exemplo, se o HIV tivesse uma vacina que combatesse essa doença? A gente poderia evitar inúmeras coisas, sobretudo a taxa de mortalidade em decorrência do HIV, tá? Então, quando a gente se vacina, nós estamos nos prevenindo sobre alguma doença, entenderam? E essas vacinas precisam estar em dia para que ela possa fazer o efeito devido. Tem vacina que é uma dose única, tem vacina que são 2 doses, 3 doses, tá? E isso principalmente quando se é criança. Mas baseado aqui nesse texto, na verdade a tia Fernanda vai ler com vocês. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui. A AIDS é uma doença causada pelo vírus do HIV, do mesmo jeito que o Covid é uma doença causada pelo vírus do corona, certo? A síndrome de imunodeficiência adquirida, que em inglês significa AIDS, tá? Pode ser transmitida através da transfusão de sangue, troca de fluidos sexuais por meio de uma relação sexual desprotegida, sem o preservativo, tá? Ou compartilhamento de agulhas de seringa. A agulha enfiou na pele, eu vou lá e empresto para outra pessoa. Não tem condição uma coisa dessa. A agulha é um material descartável. Quando você vai no posto de saúde tomar uma vacina, ou quando você vai no laboratório colher sangue para algum tipo de exame, são tudo material descartável, justamente por isso. Agora, se eu uso uma agulha numa mesma pessoa, tenho relações sexuais de forma desprotegida, ou tenho contato, a minha pele está ferida e eu tenho contato com outra pessoa que também está com a pele ferida e ele houve a passagem de sangue, a pessoa vai se contaminar. Então, HIV é o nome do vírus e AIDS é o nome da doença, certo, meus amores? O tratamento dessa doença, atualmente, consiste em administrar medicações que impeçam que o vírus se multiplique, tá? Dentro do corpo. Sendo assim, não existe cura, infelizmente, não existe cura para a AIDS. Diferente, por exemplo, das pessoas que pegam Covid, obviamente, infelizmente, algumas vieram a óbito, faleceram, mas a maioria, graças a Deus, está se recuperando. Por quê? Porque é uma doença que tem cura, diferente do HIV, diferente da AIDS causada pelo vírus do HIV, certo? Como a
AIDS é uma doença causada por vírus, para evitá-la, é necessária a fabricação de vacina para combater o HIV, certinho? Há décadas são realizadas pesquisas para esse tipo de imunização, uma vez que vírus somente são combatidos por meio de vacinas. Isso é muito importante. Uma vez que vírus são combatidos por meio de vacinas. O vírus da gripe, por exemplo, que causa a gripe na gente, o vírus que causa a gripe, se a gente se vacina, a tia Fernanda nunca tomou uma vacina contra a gripe, tá? Mas quando a gente se vacina, nós estamos nos prevenindo para nós não ficarmos gripados, certo? Ah, tia Fernanda, a gripe nem é uma doença muito assim, mas dependendo do tipo da gripe, sim senhor, tá? Então olha só. Quais seriam as melhorias trazidas à sociedade caso uma vacina contra o HIV fosse desenvolvida? Eu, tia Fernanda, foi o que eu disse para vocês mais cedo. O meu pensamento é exclusivamente a melhoria de vida daquela pessoa e o que acontece? A redução da taxa de mortalidade, né? O que acontece, gente? A melhoria de vida para os infectados, né? E traria uma diminuição da taxa de mortalidade. Por quê? Como a tia Fernanda acabou de falar para vocês, a AIDS, que é a doença causada pelo um vírus do HIV, pelo vírus do HIV, ela pode levar à morte e ela não tem cura. Então, uma vacina traria uma melhoria de vida, uma qualidade, né, de vida para essas pessoas e, obviamente, diminuiria a taxa de mortalidade, o número de mortalidade, de mortes das pessoas infectadas, doentes, certo? Tia Fernanda, essa pergunta aqui não tem como responder no livro. Não, não tem. Não quero que vocês escrevam no livro, certo? Eu quero que vocês façam um cabeçalho numa folha de monobloco completinho, passem o traço, escreva a pergunta a caneta e responda a lápis. Certo, crianças? Então é isso. Chegou a sexta-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui, é só me chamar. Dá um gritinho que a tia Fernanda escuta. Eu espero que vocês aproveitem bastante o final de semana para a gente poder retornar na segunda-feira com uma semana grandona, cheia de coisas, 5 dias deliciosos de aula, tá bom? Um beijo grande para você. Foi excelente passarmos esses 3 dias juntos, tá? Fiquem com Deus.